Bom dia, eu sou a Rayane e hoje nós iremos apresentar a Revolução Chinesa na disciplina de História. Nosso grupo é composto por 6 integrantes: Aline de Souza, Camila Valentim, Isabela Machado, Poliana Campos, Rayane Lima e Sabrina Barbosa. Alunas do terceiro TIM Administração na Escola ETEC Eurobino de Souza. Para apresentar a Revolução de 1949, daremos uma introdução com um contexto histórico, para que consigam compreender todo o ocorrido. No início do século XX, a China era governada por uma monarquia, e o seu território havia sido invadido por uma série de potências estrangeiras durante o processo neocolonialista. A ocupação estrangeira com nações como Inglaterra e França, que interferiam na política, economia e até mesmo na cultura chinesa, acabaram motivando o crescimento de movimentos nacionalistas, que atuavam no país promovendo revoltas. O Império Qing foi marcado por uma série de invasões estrangeiras no século XIX. 4 grandes batalhas resultaram na entrega de territórios e concessões aos estrangeiros. Foram as duas guerras do ópio, a Guerra Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa. A maior afronta aconteceu quando o Reino Unido passou a comercializar ilegalmente na China uma substância entorpecente e altamente viciante chamada ópio, que levou mais tarde às Guerras do Ópio, nas quais a China perdeu parte de Hong Kong e foi obrigada a abrir os portos para o comércio internacional. Os ingleses também exigiram a livre circulação no território chinês. Para os japoneses, a China perdeu a Manchúria e a Ilha Formosa, atual Taiwan. A falta desses dois territórios foi decisiva para a perda da soberania sobre a Coreia. Mas depois disso, outro golpe aconteceu, não é mesmo, Sabrina? Isso mesmo, Rayane. E esse golpe foi a Guerra Russo-Japonesa, a qual os japoneses exigiam os territórios do Nordeste chinês. Outro evento importante foi a Guerra dos Boxers, de 1899 a 1900, que tinha como objetivo combater a invasão estrangeira no país. Todos esses eventos alimentaram correntes nacionalistas e estimularam ideias revolucionárias. O imperador Qing ainda tentou, em 1906, uma reforma constitucional para manter o controle sobre o povo. Também atuou na modernização das forças armadas e mesmo na descentralização do poder. Diante dessa situação, surgiu o Kuomintang, partido nacionalista criado por Sun Yat-sen, que tinha como propósito acabar com a exploração europeia sobre a China e também derrubar a monarquia que demonstrou-se ineficaz em combater a exploração. Com a virada do século, o nacionalismo chinês cresceu. O declínio foi inevitável e a aliança revolucionária substituiu o império. Então, a partir da Revolução de 1911, ou Revolução Xinhai, a dinastia Qing foi destituída do poder, o que colocou fim à monarquia chinesa. Após a Revolução de 1911, foi constituído um governo provisório sob a liderança de Sun Yat-sen, chefe do Partido Nacionalista, o Kuomintang. Esse governo provisório, no entanto, teve duração curta e fim em 1912. A partir daí, iniciou-se um período de 15 anos de grande instabilidade política na China. A instabilidade do período entre 1912 e 1927 ficou evidenciada por uma tentativa de implantação de um regime ditatorial e por uma tentativa de restauração monárquica. Além disso, organizaram-se por diversas partes do país movimentos separatistas que ameaçavam a integridade territorial da China, e a continuidade do domínio estrangeiro permaneceu incômodo para as lideranças nacionalistas chinesas. Mas foi apenas isso que aconteceu, Isabela? Na verdade não, Sabrina. Porque em meio a esse processo, os ideais comunistas eles começaram a ganhar força na China, pois eles se inspiraram no sucesso que os comunistas tiveram na Rússia em 1917. Isso tudo resultou no crescimento do movimento operário e também na mobilização dos trabalhadores da China a partir de 1919. Isso acabou resultando na fundação do Partido Comunista Chinês, ou também conhecido como PCC. Esse partido ele foi fundado em julho de 1921
e ele contava a princípio com 57 membros. E seu principal objetivo era mobilizar o operariado chinês. Entre esses membros estava Mao Tse-tung. Ele foi um importante personagem no sucesso dos comunistas nos anos seguintes da história chinesa. Bom, como eu disse para vocês, Mao Tse-tung ele foi um importante personagem para a história do comunismo chinês. Então eu vou aprofundar um pouquinho mais da história dele para vocês. Bom, ele nasceu numa aldeia que se chama Shaoxing, na província de Hunan, na China, no dia 26 de novembro de 1893. Ele era filho de camponeses e ele foi enviado para estudar no colégio e ele ficou lá até seus 13 anos. Só que aí ele teve que voltar para casa para trabalhar na fazenda da família. Ele só foi ter uma aproximação com o comunismo após ingressar no ensino médio, em 1911. E um dos fatores que possibilitaram que isso acontecesse foi a eclosão da Revolução de 1911, que marcou a queda da monarquia chinesa e a transformação do país em república. Além dessa experiência, ele também teve contato com teorias marxistas, por meio de estudos que ele fez pessoalmente e também para um curso que ele fazia numa escola na província de Hunan, para se graduar como professor. Foi depois dessa graduação que ele conseguiu um emprego na biblioteca da Universidade de Pequim. E foi durante a estadia lá em Pequim, que ocorreu de 1917 a 1919, que ele acabou se convertendo ao comunismo. Aí, em 1921, foi fundado o Partido Comunista Chinês, com a sua participação. E aí, o PCC ele acabou se aliando ao Partido Nacionalista, o Kuomintang, que era liderado pelo Sun Yat-sen. Agora, a Aline pode falar um pouquinho mais para vocês o que aconteceu em seguida. Claro, conto sim, Isabela. Bom, após a fundação do Partido Nacionalista, as relações iniciais entre os comunistas e o Kuomintang foram mediadas principalmente pela União Soviética, que passou a fornecer aos nacionalistas chineses recursos importantes para o país. Isso aproximou nacionalistas e comunistas, e o Kuomintang permitiu o ingresso dos comunistas no partido, desde que submetidos ao comando nacionalista. Esse período, entre 1924 e 1927, ficou caracterizado como o período da luta dos nacionalistas contra os senhores separatistas que dominavam a região sul da China. Nesse período, também ocorreu o fortalecimento do movimento comunista entre os camponeses. Isso causou uma série de manifestações, que iniciaram um período de repressão ao comunismo na China. A relação do Kuomintang com os comunistas alterou-se a partir de 1925, quando Sun Yat-sen faleceu e Chiang Kai-shek assumiu o comando do partido. Os comunistas passaram a sofrer uma intensa repressão do Kuomintang, porque o PCC começou a registrar um crescimento considerável, sobretudo nas grandes cidades chinesas, o que incomodava Chiang. A guerra civil entre comunistas e nacionalistas estourou em agosto de 1927, pois a tensão entre as partes intensificou-se após comunistas terem sido massacrados pelos nacionalistas em Xangai e após o levante de Nanchang. A guerra civil travada entre comunistas e nacionalistas estendeu-se durante todo o período de 1927 a 1937 e sofreu uma interrupção por causa de um inimigo em comum que despontara: os japoneses. Os japoneses demonstravam ambições imperialistas no território chinês desde o final do século XIX. Na década de 1930, intensificaram suas ações contra os chineses. Isso mesmo, Aline. A presença japonesa se consolidou de fato a partir de 1931, quando os japoneses invadiram a Manchúria. Então, Chiang Kai-shek estabeleceu o combate ao comunismo como a prioridade do seu governo, delegando até tropas para a perseguição dos comunistas chineses. Foi então que eles ficaram com um certo temor do seu movimento ser aniquilado. Então, eles fogem para o interior. Essa fuga é denominada como a Longa Marcha. Ela aconteceu de 1934 a 1935. É conhecida assim por exatamente ser uma longa caminhada que os chineses fizeram, que foi aproximadamente 10.000 quilômetros, saindo das regiões de Jiangxi e Fujian
estabelecendo-se em Yan'an. Depois disso, entre 1936 e 1937, a guerra civil entre os nacionalistas de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Tse-tung foi parcialmente interrompida por causa do crescimento das ambições japonesas sobre a China, pois a invasão japonesa passou a representar um enorme risco, inclusive para os nacionalistas. Então, a guerra civil é suspensa e o Kuomintang se une ao PCC para lutar juntos contra o Japão. Essa luta começou oficialmente a partir de 1937, quando o Japão declarou guerra contra a China, conhecida como Segunda Guerra Sino-Japonesa. E mesmo não sendo capazes de derrotarem o Japão, em 1945, depois da destruição de Hiroshima e Nagasaki, devido às bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, o Japão se rende e é expulso do território chinês. Um fato é que essa guerra sino-japonesa finda com a morte de 20 milhões de chineses. Com essa vitória dos chineses, os líderes dos dois partidos, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, se reuniram para debater a formação de um governo conjunto na China. No entanto, as negociações não tiveram sucesso, pois Chiang exigiu o desarmamento total das milícias comunistas, o que naturalmente foi rejeitado por Mao Tse-tung. O fracasso dessas negociações resultou na retomada da guerra civil na China, com as forças nacionalistas recebendo um forte apoio dos Estados Unidos. Mas, será que isso adiantou, Poliana? Na realidade, não, Camila. Apesar desse suporte norte-americano, as forças de Chiang Kai-shek não possuíam a popularidade que os comunistas tinham, sobretudo entre os camponeses. E esse apoio existia porque, durante os anos da guerra contra os japoneses, foram os comunistas que defenderam a população camponesa, além de terem implementado medidas que garantiram o acesso dessas pessoas a um pedaço de terra. Entre 1946 e 1949, o ímpeto revolucionário no interior chinês aumentou, fortalecendo os comunistas, e durante esse período, os comunistas ampliaram as mudanças revolucionárias, permitindo que cerca de 100 milhões de chineses tivessem acesso à terra, o que levou ao isolamento dos nacionalistas nas grandes cidades chinesas. O fim da Guerra Civil Chinesa foi quando as forças comunistas conseguiram entrar em Pequim em janeiro de 1949. Isso forçou Chiang Kai-shek, os nacionalistas e a alta burguesia chinesa a abandonar o país para a ilha de Formosa, que originou Taiwan, um país de reconhecimento internacional que é limitado até hoje. A transformação da China em uma nação comunista ocorreu a partir de 1 de outubro de 1949, e foi quando a República Popular da China foi proclamada. A partir desse momento, iniciou o processo de transformações para a implantação do comunismo nesse país sob a liderança do Partido Comunista Chinês, PCC, oficializado com Mao Tse-tung, eleito chefe do país, onde governou até sua morte. Esse período ficou conhecido como a Era do Mao Tse-tung, que ocorreu dentre os anos de 1949 até 1976, e foi a partir desse momento que diversas reformas foram sendo estabelecidas para que a China se tornasse um país comunista. Agora, apresentaremos um vídeo sobre a Revolução Chinesa para fixar ainda mais o conteúdo que foi apresentado. No século XIX, a China era explorada por grande parte das nações europeias, principalmente pelo Reino Unido, que interferia na política, economia e até na cultura chinesa. A maior afronta aconteceu quando o Reino Unido passou a comercializar ilegalmente na China uma substância entorpecente e altamente viciante chamada ópio, que levou mais tarde às guerras do ópio, nas quais a China saiu derrotada. Diante de toda essa situação, surgiu o Kuomintang, partido nacionalista criado por Sun Yat-sen com o propósito de acabar com a exploração europeia sobre a China e derrubar a monarquia, que demonstrou-se ineficaz em combater esta exploração. Com a monarquia derrubada, é proclamada a República da China, com Sun Yat-sen sendo o primeiro presidente. Influenciado pela Revolução Russa, surgiu em 1921 o PCC, Partido Comunista Chinês, que tinha como principal fundador o ativista político Mao Tse-tung. Com a morte de Sun Yat-sen, quem assume a liderança do Kuomintang é o militar Chiang Kai-shek,
que com a ajuda do PCC reunifica a China, que possuía regiões dominadas pelos senhores da guerra. Em 1927, um ano antes de finalizar a reunificação, Chiang Kai-shek ordena o fim dos comunistas e entra em guerra com o PCC, dando início à Guerra Civil Chinesa. Em 1937, o Japão invade a China, almejando dominá-la. Então a guerra civil é suspensa e o Kuomintang e o PCC se unem contra o Japão. Mesmo não sendo capazes de derrotarem o Japão, em 1945, depois da destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, o Japão se rende e é expulso do território chinês. Em 1946, a Guerra Civil é retomada e tem fim em 1949, com a vitória do Partido Comunista Chinês, e assim foi proclamada a República Popular da China. Chiang Kai-shek e o que restou do seu governo refugiaram-se na ilha de Formosa, onde foi proclamada a República da China, que mais tarde se chamaria Taiwan. Em 1956, começaram as críticas ao governo de Mao Tse-tung, que como solução iniciou o movimento Desabrochar de Sem Flores, que dava mais liberdade de expressão e espaço para críticas ao seu governo. Só que as críticas foram tão negativas que ele inicia uma perseguição a todos que eram contra ele. Em 1958, Mao Tse-tung inicia o Grande Salto para Frente, que visava eliminar a propriedade privada, coletivizar a produção agrícola e substituir enormes áreas de plantio por pátios industriais. Mas o projeto foi um fracasso e levou à desorganização total da economia e provocou a morte de milhões de camponeses por causa da fome. Em 1966, o governo iniciou a Revolução Cultural Chinesa, que foi uma tentativa autoritária de doutrinar a população, procurando mudar completamente a cultura chinesa, eliminar seus elementos capitalistas, livrar da influência ocidental e tornar o país completamente leal ao líder. Após a era de Mao Tse-tung, foi feita a abertura econômica do país ao capitalismo, implantando assim o socialismo de mercado. Nesse slide está disponível os sites que utilizamos para a realização da nossa pesquisa. Esperamos que tenham gostado da apresentação. Obrigada pela atenção.